Fala galera, bom, tô gravando esse vídeo aqui hoje, dia 23 de maio, tá? Tô gravando esse vídeo para poder ajudar as pessoas a compreenderem o que está sendo falado na televisão, no rádio hoje, sobre esse artigo que foi publicado, tá bom? Esse artigo aqui, tá aqui, foi publicado, que fala sobre a cloroquina, o uso dela. E a ideia é facilitar a compreensão de vocês a respeito desse artigo, porque a gente sabe que a grande parte da população brasileira não tem uma boa formação científica, não tem uma boa chamada alfabetização científica, e muitas vezes não entende exatamente o que aquele artigo está dizendo, não entende exatamente quais foram os resultados e os objetivos daquele artigo. Então eu vou tentar, nesse vídeo, dar uma esclarecida nessas ideias para vocês, tá? Então, o que importa mesmo desse artigo é, primeiro, o seu assunto, né? Que numa tradução livre seria uma análise multinacional do tratamento da hidroxicloroquina ou cloroquina com e sem antibiótico. Esse antibiótico, no caso, aqui está sendo representado por essa palavrinha macrólide, que é o macrólido. Macrólidos é uma família de antibióticos, tá? O macrólito que a gente está utilizando atualmente para o tratamento da Covid é a azitromicina, tá? E eles vão avaliar o uso da azitromicina com a cloroquina, hidroxicloroquina, no tratamento da Covid-19. Outro aspecto importante que eu já comentei desse artigo é a sua data, dia 22 de maio. Então, em plena pandemia, esse artigo foi publicado ontem, tá bom? E o objetivo, quer dizer, a principal motivação para esse artigo foi o fato de ter se espalhado muito rapidamente pelo mundo que o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina em associação ou não com antibióticos poderia ser uma forma de combater a pandemia. Essa informação foi largamente divulgada devido a um estudo francês que avaliou somente 136 pacientes, tá? Que fizeram uso da cloroquina, e o autor desse artigo fez uma extrapolação para níveis mundiais, para a população mundial, de que o uso da cloroquina seria algo benéfico para tratar a Covid, algo que, na minha concepção, é forçar demais a barra, utilizar 136 pessoas como amostra e extrapolar os dados para a população mundial. Eu acho que é forçar muito a barra. Mas dentro de uma situação de pandemia, de desespero como nós estamos vivenciando, esse artigo ele foi levado a sério e muitos países começaram a utilizar ou a autorizar o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina para combate dos sintomas da Covid. A principal, desculpa não, né? O principal atenuante para essa ampla utilização da cloroquina seria o fato da cloroquina ela ser uma droga, um medicamento de baixíssimo custo, ela é muito barata mesmo, e que ela apresenta uma segurança muito grande no que diz respeito à utilização para a sua finalidade. E qual era a sua finalidade? A finalidade da cloroquina e da hidroxicloroquina é no combate da malária, tá? No combate não, né? No tratamento da malária e de doenças autoimunes. Então, para malária e doenças autoimunes, a cloroquina ela se mostrou um medicamento seguro. Porém, a utilização dela ou da hidroxicloroquina para fins que não sejam o tratamento da malária e doenças autoimunes, ela gera uma série de efeitos colaterais, até mesmo para pessoas que têm malária e para quem tem doença autoimune, que são extremamente danosos para a pessoa, tá? Então a gente vai tratar disso eu vou tentar dar uma esclarecida para vocês durante a explicação desse artigo, que foi publicado aqui embaixo, nessa revista aqui, The Lancet. Talvez seja a revista de publicação científica
para fins da medicina mais conceituada do mundo. Tá? Então, esse artigo ele não é um, entre aspas, artigozinho qualquer, ele é um artigo que foi aceito em uma das principais, se não a principal referência de publicação do mundo, no que diz respeito à área médica. Tá? Então, é um artigo que a gente pode sim confiar. Esse artigo, então, falando dele especificamente, vamos lá. Quais foram os objetivos dos autores, dos pesquisadores? Avaliar a efetividade do uso da hidroxicloroquina ou da cloroquina com o antibiótico ou sem o antibiótico associado a essas duas drogas durante o tratamento da Covid-19. Então, primeiro, avaliar a efetividade desse tratamento, o quão seguro ele é, e dois, se ele de fato pode ser utilizado para o tratamento da Covid de forma sustentável, de forma confiável, tá bom? Eles também avaliaram o segundo objetivo do artigo foi avaliar a incidência das arritmias ou de problemas cardíacos devido ao uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, porque se sabe que um dos principais efeitos colaterais do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina são arritmias cardíacas. Então, tu imagina, uma pessoa que já tem problema cardíaco, que não faz uso da hidroxicloroquina nem da cloroquina, é acometida pela Covid-19 e então começa a fazer uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, o que pode acontecer com essa pessoa? Tá? Foram essas perguntas que foram feitas nesse artigo, que é um artigo bem legal, que a gente vai ver aqui os resultados que ele teve. Os dados para esse estudo foram obtidos verificando 671 hospitais de todo o mundo. Então, 671 hospitais de todo o mundo forneceram os dados dos infectados, tá, pela Covid-19 para poderem ser avaliados. O registro médico de todas essas pessoas. Essas pessoas todas, esses dados todos dessas pessoas foram compilados, foram juntados do dia 20 de dezembro do ano passado até o dia 14 do mês passado. Então, você tem um espaço temporal bem grande. Então, você tem uma base de dados bem consistente. E todos esses indivíduos, ou todas essas pessoas, digamos assim, na verdade, indivíduos, eu não estou querendo menosprezar ninguém, tá? Todas essas pessoas, elas que participaram desse trabalho, estavam de fato acometidas pela Covid-19, porque só foi aceito nesse trabalho o boletim médico cujo o resultado foi obtido da Covid-19, foi obtido a partir do PCR, tá? Que é a forma mais confiável de diagnóstico da Covid-19. Raramente você vai ter um falso positivo ou um falso negativo pelo PCR. Não, você já pode usar o PCR no primeiro dia, segundo dia de infecção, e o PCR ele já vai detectar a presença do vírus no seu organismo, tá bom? Bom, então, tendo todos esses dados em mãos, os pesquisadores eles organizaram o seu desenho experimental. Esse desenho experimental foi o seguinte: eles pegaram todos aqueles dados que contabilizavam um total de 98, tá aqui, 98.062 pessoas com Covid-19. Então, essas 98 mil pessoas, 262, foi a quantidade total de pessoas avaliadas nesse estudo. Repara que o estudo que eu comentei anteriormente só foram avaliadas 136 pessoas. Além disso, esse estudo que serviu de base para a divulgação de que a cloroquina e a hidroxicloroquina eram boas no tratamento da Covid-19, elas não apresentam, esse trabalho do francês, ele não apresentou algo que é básico da pesquisa científica, que é um grupo controle. Está aqui, ó.
Olha a quantidade de pessoas que fizeram parte do grupo de controle nesse trabalho. Então, é um grupo controle muito muito de muito boa confiança, digamos assim, tá? Então, esses 98.262 pacientes, eles foram divididos em grupos. Um grupo foi o chamado grupo controle, que apresentou um total de 81.144 pessoas. Então, esse grupo controle aqui, neste grupo controle, estavam as pessoas que não fizeram uso nem da hidroxicloroquina, nem da cloroquina de forma alguma, tá bom? E no outro grupo, na verdade, em outros grupos, porque esse segundo grupo de pessoas foi dividido em 4 subgrupos, onde você tem pessoas que foram medicadas somente com a cloroquina. Então, 1.868 pessoas foram medicadas somente com cloroquina. É um grupo de avaliação. Um outro grupo de 3.783 pessoas foram medicadas com cloroquina e com antibiótico. Um terceiro grupo de tratamento, terceiro grupo de avaliação, que continha 3.016 pessoas, não tomou nem cloroquina, nem a cloroquina, mais o antibiótico. Ao invés da cloroquina, tomou a hidroxicloroquina. E um outro grupo de estudo que continha 6.221 pessoas, recebeu como tratamento a cloroquina com o antibiótico. Se você reparar aqui, ao somar esse grupo de controle com o número de pessoas que receberam algum tipo de tratamento, não vai chegar ao valor de 98.262. Vai chegar, na verdade, ao valor de 96.032 pessoas, ou 96.032 pacientes. Isso daqui tem motivo. É porque desse número total de pessoas de dados que os pesquisadores tiveram acesso, eles estabeleceram um protocolo que foi o seguinte, olha só vai participar do nosso estudo aqueles pacientes que em até 48 horas começaram a se medicar, foram medicados com cloroquina ou hidroxicloroquina, com ou sem o antibiótico. Aqueles indivíduos que fazem parte desse grupo aqui de dados, que começaram a se medicar depois de 48 horas do resultado da Covid, estavam fora ou foram colocados de fora da avaliação. Esse total de indivíduos foi de 852. Além disso, esses carinhas aqui que foram retirados do estudo, apesar de fazer parte da base de dados, eles, além de terem começado a ser medicado depois de 48 horas, eles poderiam ter recebido a cloroquina ou um análogo da cloroquina, tá? Outros 1.102 pessoas, elas foram eliminadas dessa base de dados. Por quê? Porque elas começaram o uso da cloroquina depois de já estarem no respirador, ou seja, numa situação de desespero, começaram a dar cloroquina para elas. E 276 pessoas foram retirados da base de dados porque eles já estavam fazendo uso desse antiviral, que é o Remdesivir, tá bom? Então, do total de 98.262, 2.230 pessoas foram excluídas porque não se enquadravam dentro do protocolo estabelecido do estudo. Então, sobraram, 96.032 pacientes, onde a grande maioria estava no grupo controle. De novo, grupo controle é o grupo de pessoas que não fizeram uso nem de cloroquina, nem de hidroxicloroquina, nem dos antibióticos associados ao uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Uma vez que eles tenham separado esses grupos, eles começaram a observar, começaram a compilar os resultados. Os resultados estão aqui logo nessa primeira tabela.
que está meio desfocada porque eu copiei e colei a imagem direto do artigo. Tá? Então aqui tem um monte de informações que para o artigo, para a comunidade científica, são de grande interesse, mas que para a gente aqui, que só quer entender o que o artigo falou, não é de tão interesse assim. O que é de maior interesse para a gente, que só quer entender o que o artigo quer dizer? É isso daqui, nesse primeiro momento. O que está dizendo nessa parte que eu destaquei? Está aqui. Então, aqui nós temos a média de idade, tá, dos indivíduos que sobreviveram e dos indivíduos que não sobreviveram. Então, quando você olha a quantidade de pessoas que sobreviveu, 85.334 pessoas, dentro daquele número de 96 mil, você fala, bom, a imensa maioria das pessoas se recupera da Covid-19. Sim, de fato, a imensa maioria das pessoas se recupera da Covid-19. E se você parar ainda para pensar que o grupo controle continha 81.114 pessoas, bom, faz sentido a grande maioria dos infectados se recuperarem. Só que quando você vai olhar, e aqui que me interessa, a quantidade de pessoas que não sobreviveram, 10.698, dentro daquele grupo de 96 mil, é uma porcentagem relativamente alta. Dá pouco menos de 10% do total de pessoas. Né? Lembrando que o grupo de estudo é um grupo que fez o uso de cloroquina, hidroxicloroquina com ou sem antibióticos, foi um grupo de 14.888 pessoas. Então você tem aqui um grande número de pessoas que sobrevivem à doença e um número relativamente alto, se for comparado com outras doenças, de pessoas que morreram devido a complicações causadas pela Covid-19. Então você poderia dizer assim, se um grande número de pessoas está morrendo, quem me garante que parte dessa galera aqui, que está que morreu, não faz parte daquele grupo controle? Então, essa é uma pergunta válida. Tanto é válida que os pesquisadores começam a destrinchar quem são os sobreviventes e quem não são os sobreviventes ainda dentro dessa tabela. Então, vamos começar a olhar essa tabela com mais cuidado. Então, vamos lá. Aqui, os grupos de tratamento. Os que sobreviveram e os que não sobreviveram. Aqui. Aqueles indivíduos que fizeram uso somente da cloroquina até 48 horas após o diagnóstico, cerca de 1,8% sobreviveram. Enquanto que 2,9% morreu. Então, repara que 1,8%, 2,8%. Estatisticamente falando, em porcentagem, aliás, eu tenho que chamar a atenção. Eu não vou entrar em detalhes sobre o tratamento estatístico que eles fizeram com os dados, tá? Nem as ferramentas matemáticas, ferramentas estatísticas que eles utilizaram para chegar a esses resultados, porque iria levar muito tempo do vídeo e realmente não é tão primordial para o entendimento geral. Simplesmente perceber o percentual de indivíduos dentro daquela população total do N amostral de 96 mil e pouco já ajuda bastante a gente a perceber algumas coisas que o artigo mostra. Então, cerca de 2% de quem fez uso da cloroquina sobreviveu, enquanto 3% morreu. Então, repara que é 1 para 3. Tá? Então, se você fez uso da cloroquina ou se você não fez uso da cloroquina, você tem chance de morrer e sobreviver. Lógico, mas a chance é de 1 para 3. Gente, 1 para 3 é bastante coisa. Já quem usou cloroquina, quase de 1 para 1, desculpa, gente, 1 para 3 não, 1 para 1, 1 para 1, 2 e 3. Já quem usou cloroquina com o antibiótico, sobreviventes, cerca de 3,5%, 3,4%, mais ou menos não, né? 3,4%, enquanto 7,8%
morreram. Então, repara que isso daqui de sobrevivente é a metade, na verdade é menos da metade disso daqui. Então você tem muito mais gente que fez uso da cloroquina com antibiótico morrendo do que aqueles que sobreviveram. É o dobro, mais do que o dobro. Aqui, é mais do que o dobro. Beleza. Quem fez uso somente da hidroxicloroquina, voltando, 2,9% sobreviveram, enquanto 5,1% morreu. Novamente, é quase o dobro de pessoas que estão morrendo. Não chega a ser o dobro, dá uma vez, um ponto alguma coisa vezes maior a possibilidade de você morrer do que de você estar vivo, do que de você sobreviver. Então, o uso somente da hidroxicloroquina te dá uma maior chance de não sobreviver do que sobreviver. E o uso da hidroxicloroquina com antibiótico, gente, os sobreviventes, 5,6, enquanto 13,9 dos que fizeram uso morreram. É mais do que o dobro, é quase 3 vezes. Aqui sim, é quase 1 para 3 a diferença entre quem sobrevive e quem não sobrevive. Ou seja, o uso do tratamento de cloroquina ou cloroquina com o antibiótico, da hidroxicloroquina sozinha ou hidroxicloroquina com o antibiótico, a possibilidade de você não sobreviver é sempre maior do que a possibilidade de você sobreviver. Só esse dado aqui já seria suficiente para a gente começar a colocar sob suspensão o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19. Porém, você pode começar a discutir que, não, mas existe toda aquela parte do grupo de risco, de pessoas que já têm algum tipo de comorbidade. Quem disse que eles não estão nesse grupo aqui e que aquela comorbidade levou ele à não sobrevivência e a cloroquina ou hidroxicloroquina não influenciaram tanto assim? Tudo bem, é uma pergunta legítima, vamos avaliar essa pergunta. Então aqui, mais uma vez, os pesquisadores tabelaram a média de idade, tá, das pessoas que fizeram uso da cloroquina com o antibiótico, da hidroxicloroquina e da hidroxicloroquina com antibiótico. Repara que a idade média dos participantes do estudo, aqui é o grupo controle, a idade média, ela não é estatisticamente tão alta, é estatisticamente relevante, porque é muito próxima, tá? A diferença estatística entre esses números aqui é muito pequena. Agora, você pode dizer que a média de quem fez uso é maior do que a média de quem não fez o uso. Tudo bem, mas estatisticamente falando, essa diferença de idades aqui, ela não é relevante, tá? Então, vamos lá. A gente escuta falar dos grupos de risco. Quem são os grupos de risco para a Covid? Pessoas que têm diabetes e pessoas que têm hipertensão arterial. Pois bem, pessoas que têm diabetes no grupo controle correspondiam a cerca de 13%, na verdade eu vou falar o número exato, tá? 13,6% de todo o grupo controle. Então, dos 81.144, 11.058 tinham diabetes. Esse número corresponde a 13,6% de pessoas que faziam parte do grupo de controle. Pessoas que tinham diabetes, que fizeram uso da cloroquina, dentre os 1.868, eram 258. Então, 258 pessoas que tinham diabetes e fizeram uso da cloroquina é igual a 13,8% dessa amostragem total. Então, 13,8% de quem fez uso da cloroquina tinha diabetes. No grupo que fez uso da cloroquina com antibiótico, 584 pessoas tinham diabetes, dentre 3.783. Então, dentre 3.783 pessoas
fizeram uso da cloroquina com o antibiótico, 584 eram diabéticas. Isso corresponde a 15,4%. Quem fez uso somente da hidroxicloroquina, que tinha diabetes, 447 pessoas, dentro de uma amostra, dentro de um universo de 3.100 pessoas. 447 no universo de 3.016 corresponde a 14,8%. E pessoas que fizeram uso da hidroxicloroquina com o antibiótico foram 913 pessoas, num total de 6.221 pessoas. Então, 913 pessoas no universo de 6.221 pessoas corresponde a 14,7%. Então, você tem que, no grupo controle, 13,6 pessoas tinham diabetes. No grupo que só fez o uso da cloroquina, 13,8 pessoas tinham diabetes. No grupo que fez uso de cloroquina com o antibiótico, 15,5 pessoas tinham diabetes. No grupo que só usou cloroquina, 14,8 eram diabéticas e 14,7 pessoas eram diabéticas e estavam no grupo que fizeram uso da hidroxicloroquina com macrólide. Repara que a diferença percentual entre eles é pequena, é estatisticamente irrelevante essa diferença percentual dentro desse grupo de diabéticos. Então, não é exatamente a diabetes que vai explicar os resultados obtidos no grupo controle, nem no grupo que fez uso da cloroquina, nem no grupo que fez uso da cloroquina com antibiótico, nem nos outros dois grupos. Então, o fato de você ter diabetes pode influenciar no desenvolvimento da doença Covid-19? Pode, mas não é a diabetes que vai explicar os resultados obtidos nesse estudo. Não é a diabetes. A mesma coisa vale para a hipertensão. Repara que o grupo controle tem 26,4% dos participantes tendo hipertensão. No grupo que tem cloroquina, que usou a cloroquina, 30%. No grupo que usou a cloroquina com antibiótico, 28,9%. No grupo que só fez uso da hidroxicloroquina, 29,5%. No grupo que fez uso de hidroxicloroquina com o antibiótico, 29,4%. Novamente, apesar de você ter um percentual maior de pessoas dentro dos grupos de tratamento com a hipertensão, quando você compara o percentual de hipertensos nos grupos com o percentual de hipertensos no grupo controle, essa diferença, estatisticamente falando, ela não é tão alta, ela não é significante. Então, a principal explicação para os resultados obtidos nos grupos de teste da cloroquina com antibiótico, hidroxicloroquina com antibióticos, não vai ser explicado pela presença de diabetes ou de hipertensão nessas pessoas que faziam parte de cada um desses grupos. Por quê? Porque estatisticamente falando, essas diferenças são insignificantes. Outra comparação que os pesquisadores fizeram foi pegando o total de dias ou total de tempo que cada um dos participantes do estudo permaneceu dentro de um hospital. Então, repara aqui, para quem fez uso da cloroquina, para quem fez uso da hidroxicloroquina, para quem fez uso da hidroxicloroquina com antibiótico, então, os 4 grupos de estudo, a permanência deles nas unidades, ou melhor, nos hospitais, foi maior do que o tempo de permanência dos indivíduos que não fizeram uso desse tratamento. Repara que, invariavelmente, quem fez uso do tratamento, eles todos passaram mais tempo no hospital do que quem não fez uso do tratamento. Os pesquisadores foram além. Eles foram avaliar agora, que era o segundo objetivo do estudo, um efeito colateral, tá? Da hidroxicloroquina, do uso da hidroxicloroquina e da cloroquina, que é uma arritmia cardíaca.
Na verdade, aqui ele está falando sobre uma nova arritmia, tá? Então, o aparecimento de uma nova arritmia. Se você for reparar bem, o grupo controle, 0,3% das pessoas tiveram uma arritmia cardíaca. Claro que nesse grupo controle, eu não coloquei aqui pessoas que já tinham, os autores colocaram no estudo, tá? Pessoas que já tinham algum tipo de problema cardíaco. Mas eu tirei esse dado da nossa avaliação aqui no nosso vídeo, porque não era o principal objetivo nem do vídeo e nem do artigo. O objetivo do artigo, de fato, era observar essa arritmia. Então, no grupo controle, pessoas que não fizeram uso de nenhum tipo de medicamento, de nenhum tipo de tratamento baseado em cloroquina ou hidroxicloroquina, 0,3% das pessoas tiveram uma arritmia no período pós-Covid. Tá? Isso daqui tem que ficar claro. Esse número aqui é de arritmia pós-Covid. Já os grupos que fizeram uso de cloroquina tiveram uma arritmia pós-Covid, um percentual de pessoas, de 4,3% das pessoas que faziam parte do grupo que fez uso de cloroquina apresentaram arritmia pós-Covid. Tá? Na verdade, esse número aqui é de pessoas que não tinham, agora que eu lembrei direitinho, eram de pessoas que não tinham nenhum tipo de arritmia cardíaca, tá bom? Então, 4,3% das pessoas, ou seja, 81 indivíduos, apresentaram arritmia cardíaca depois do uso da cloroquina. 246 indivíduos, ou seja, 6,5% dos indivíduos que fizeram uso da cloroquina com antibiótico desenvolveram arritmia cardíaca. Enquanto 6,1% de indivíduos que fizeram uso da hidroxicloroquina também tiveram arritmia cardíaca. O mesmo valendo para 8,1% das pessoas que fizeram uso da hidroxicloroquina com antibiótico tiveram arritmia cardíaca. Repara aqui, quem não fez uso da cloroquina, o número o percentual de pessoas com arritmia cardíaca é irrisório. É irrisório, frente ao número de indivíduos desse grupo. É claro que vocês poderiam dizer que a quantidade de pessoas aqui é menor do que a quantidade de pessoas aqui. Então, esse número aqui vai refletir um maior percentual aqui. Claro que não. Por isso que nós trabalhamos com o percentual. E esse é um dos problemas da educação brasileira. A gente não consegue trabalhar percentualmente. Daí a dificuldade de avaliar estudos científicos. Tá? Então, 4,3% de pessoas que fizeram uso de cloroquina desenvolveram arritmia cardíaca. 6,5% que fizeram uso de cloroquina com antibiótico também desenvolveram arritmia cardíaca. 6,1% de quem fez uso de hidroxicloroquina também desenvolveram arritmia cardíaca. E 8,1% de pessoas que fizeram uso da hidroxicloroquina com o antibiótico também desenvolveram arritmia cardíaca. É claro que vocês podem se perguntar o seguinte, poxa, mas 4,3%, 6,5% são percentuais relativamente baixos. Sim, acontece que você não sabe dizer se você vai estar dentro desse percentual ou não. Essa é a questão. Você pode estar dentro dos 96%, vou arredondar para baixo, tá? Para cima, dos 96% que não vão ter nenhum tipo de problema com a cloroquina. Mas você pode estar dentro desse grupo aqui. E aí, como é que você faz? Então, dando continuidade às comparações que os autores fizeram, eles compararam quem foi para o respirador, ou seja, quem precisou ser entubado, dos diferentes grupos e do grupo controle. No grupo controle, olha aqui, 7,7% das pessoas tiveram que ser entubadas. Tiveram que ter lá a ventilação mecânica. Enquanto quem fez uso da cloroquina, 21,6%. Gente, olha só, agora aqui está muito claro. Quase 3 vezes mais pessoas tiveram que ser entubadas quando fizeram uso de cloroquina, quando comparado com o cara que não fez uso de nada. De nada. A mesma coisa valendo para quem fez uso da hidroxicloroquina
com o antibiótico. E a mesma coisa, aqui dá um pouquinho menos de 3 vezes, dá 2 vezes, ponto alguma coisa, com 0,8. Então você tem 3 vezes mais possibilidades de ser intubado quando faz uso de algum tipo de tratamento desses 4 do que se você não fizer nada. Então isso daqui é um dado extremamente relevante, tá? Que está mostrando que, na verdade, o uso da cloroquina, para quem foi intubado, adiantou muita coisa não. Aqui não adiantou nada. Você usar ou não a cloroquina, não adiantou nada. Porém, pode aumentar a possibilidade de você ter arritmia cardíaca. E aí, o que você faz? Vai fazer uso da cloroquina ou não? Poderia imaginar, se eu vou ser entubado de qualquer jeito, então eu quero usar a cloroquina. Tá bom, você usa a cloroquina, mas aí você cai nessa situação aqui. Você pode, além de ser entubado, ter uma arritmia cardíaca. Causar uma parada cardíaca. O que você vai fazer? Quer dizer, você não. O que o médico faz nesse momento? Então, dando continuidade. E aí, eles também compararam a mortalidade dentro de cada grupo. Então, no grupo controle, a mortalidade foi de 9,3%, o que reflete mais ou menos aquele resultado que a gente viu lá atrás, tá? De 10 mil e poucas pessoas que não sobreviveram à doença. Já quem fez uso de cloroquina, 16,4% morreram. Então, 16,4% das pessoas que fizeram uso da cloroquina morreram. É claro que você pode discutir as causas da morte, mas 16,4% das pessoas morreram. 22,2% das pessoas que fizeram uso da cloroquina com antibiótico morreram. 18% das pessoas que fizeram uso da hidroxicloroquina morreram. E quem fez uso da hidroxicloroquina com o antibiótico, 23,8% morreram. Então, repara que a associação de hidroxicloroquina ou de cloroquina com o antibiótico aumenta a possibilidade de você morrer. Não diminui a possibilidade de você morrer, está aumentando, de acordo com os dados obtidos até agora. Tá bom? E uma última comparação que eles fizeram foi o que aconteceu nos grupos no que diz respeito a morrer ou ter ido para o respirador, ou ter sido entubado. Então, dentro do grupo controle, 13,2% das pessoas ou foram a óbito ou entraram no respirador, ou foram entubados. Já para o grupo que fez uso da cloroquina, 28,4%, ou seja, é mais do que o dobro. É mais do que o dobro de pessoas. Então, se você não faz nada, você tem 2 vezes menos chances de morrer ou de ir para respirador do que se você usar hidroxicloroquina, do que se você usar cloroquina. Se você usar cloroquina com antibiótico, vai para 34%, gente. É quase 3 vezes mais fácil, mais possível, digamos assim, você vir a óbito ou ir para respirador se você fizer uso da cloroquina e do antibiótico do que se você não fizer nada. O mesmo vale para a hidroxicloroquina, 29,1%. E aqui, 34,1% para quem fez uso da hidroxicloroquina com antibiótico. Então, repara que a possibilidade de você morrer ou de você ir para um respirador é mais de 2 vezes possível você morrer ou ir para o respirador usando a hidroxicloroquina do que se você não usar. A possibilidade aqui é quase 3 vezes maior a possibilidade de você morrer ou de você ir para o respirador se você usar a cloroquina ou o macrólito. Aqui, mais uma vez, mais de 2 vezes a possibilidade de mais do que o dobro de chance de você ir para o respirador, ser entubado ou morrer se fizer uso da hidroxicloroquina. E aqui, novamente, quase 3 vezes mais maior é a possibilidade de você morrer ou ser entubado pelo uso desses tratamentos baseados em cloroquina ou hidroxicloroquina. Tá? Então, claro que os pesquisadores eles discutiram no artigo
uma série de questões sobre o uso, a metodologia que eles usaram, sobre a amostragem que eles fizeram, sobre a possibilidade de algum outro fator estar influenciando, né, nesses resultados. Mas, de forma geral, o que está bem claro, se baseando somente nos dados que nós temos, nos dados do artigo, é que o uso das terapias baseadas em cloroquina ou hidroxicloroquina, elas, no mínimo, não ajudam. No mínimo, não ajudam. Então, se no mínimo não ajuda, por que você vai usar? É claro que saiu um protocolo agora do Ministério da Saúde de cloroquina, que você tem que ter o consentimento do paciente. Mas como é que o paciente vai ter o consentimento se ele não tem conhecimento sobre as pesquisas? Então ele vai confiar no médico. Tá? Então, é claro, isso vai estar sempre mais nas mãos do médico. Então, os médicos que vão estar avaliando cada situação. Então, eu acho muito difícil que a grande maioria, pelo menos dos médicos, deem partida num tratamento direto com a cloroquina. Acho que muito difícil, acho que eles não vão usar a cloroquina como tratamento inicial. Claro que eles, dentro de uma situação de desespero, de um paciente já entubado, de um paciente já com, sei lá, 80% do pulmão comprometido, de repente, faça uso do tratamento da cloroquina, hidroxicloroquina e suas associações. Mas, pelo que foi visto nesse grande estudo, gente, quase 100 mil pessoas de 6 continentes participaram desse estudo. Então, é muita gente. Então, baseado nesse estudo, o mínimo que a gente pode dizer é que a cloroquina, a hidroxicloroquina e seus associados, eles não ajudam em nada. Não ajudam em nada. E já que a gente falou de cloroquina e de tratamentos, só um pequeno lembrete, tá? A gente está vendo na televisão, recebendo em WhatsApp, vendo em notícias de Facebook, então, Twitter, redes sociais de forma geral, uma série de protocolos e de possíveis tratamentos, tá? Um das drogas envolvidas nesse tratamento é a nitaxosanida, tá? Que é o tal do medicamento Anita, que lá o Marcos Ponte tinha falado há 2 meses atrás, tá? Que é um vermífugo, tá? Um antivermes, que está sendo usado por alguns médicos, e pelas informações que eu tento buscar, tanto internet, quanto televisão, quanto jornais, muitos médicos estão começando o seu tratamento utilizando essa nitaxosanida com a azitromicina e aparentemente estão tendo alguns bons resultados. A mesma coisa vale para o antiviral Remdesivir, tá? Muitos médicos têm utilizado o Remdesivir no tratamento, no combate da Covid. Lembrando, no combate da Covid, assim como o ácido acetil salicílico, tá? Na verdade, ele funcionando muito mais como anticoagulante. Ácido acetil salicílico tem uma série de propriedades, uma delas é ser anticoagulante. Mas uma coisa, todos esses medicamentos, eles são utilizados no tratamento. Eles não são utilizados em prevenção. Então, prevenir algo não é você estar tomando a Anita, no caso a nitazoxanida, nem o Remdesivir, nem o ácido acetil salicílico. Você não está evitando nada, se automedicando. Não se automedique. Nitaxosanida, Remdesivir, ácido acetil salicílico, eles não previnem nada. Não adianta você estocar esses medicamentos em casa e ficar tomando. Eles não são preventivos. Eles são bases de tratamento. Base de tratamento após a confirmação da Covid-19. Tá? Então, se você tem alguma dúvida, está com algum tipo de problema, está sentindo alguns sintomas ou acha que está sentindo alguns sintomas da Covid-19, antes de se medicar, procure orientação médica. Mas eu tenho medo de sair e me infectar. Mas espera aí, se você está com dúvidas sobre o seu estado de saúde, vai ficar com medo de sair e poder ser infectado? Então você não está infectado. O que está acontecendo? De qualquer forma, procure orientação médica. Não se automedique. Tá bom?
Então, era esse recado que eu queria deixar, tá? Valeu, galera!